Encontro Administração, Economia, Política e Pensamento Social Brasileiro. Um tributo a Teotônio dos Santos. Fernando Prestes Mota, por Elcemir Passo Cunha. Para começar falando do Fernando, eu queria também fazer um depoimento que eu não conheci em vida. O primeiro texto do Fernando que eu li na minha vida foi na graduação, curiosamente, mas porque ninguém indicou, mas porque eu era monitor de sociologia e por um dia, fuçando na biblioteca, eu encontrei um livro dele, Organização em Poder, e foi um livro que foi a primeira vez, foi o meu contato que eu tive com ele, foi na graduação. Então eu não pude conhecê-lo, lamentavelmente, em vida. Eu começaria dizendo que o itinerário intelectual do Fernando, do Mota, né, ele se confunde profundamente com um desenvolvimento que a gente poderia chamar aí dos estudos organizacionais no Brasil. Né? Para quem está na área da administração, para quem está mais próximo da administração, né, mais próximo dos estudos organizacionais, eu afirmo, né, sustento que o Mota ele ocupa um lugar especial, não do ponto de vista da inauguração, né, de uma trajetória crítica, mas certamente ele ocupa um lugar especial porque ele reverberou no Brasil, em particular, diferentes correntes teóricas e temáticas que são muito caras a tanto a administração, né, mas quanto também a teoria das organizações ou estudos organizacionais. Ele foi um estudante, né, assim, me parece muitíssimo curioso. A própria trajetória intelectual dele, que já eu comento, testemunha isso. E ele foi formado, teve toda a sua formação na FGV São Paulo, né, na AESP, ou a escola, né, como eles costumavam dizer. E depois também se tornou professor na própria FGV, também muito jovem, e também um pouco depois, professor também na USP. Né. Teve um trabalho de disciplina da cadeira de Teoria das Organizações, de 1963, que ele fez em parceria com Harry Fundauer, chamada Emergência do Empresário Industrial no Brasil e Suas Perspectivas. Já eu volto a comentar um pouco mais disso. A dissertação dele, de 69, chamada O Racionalismo Capitalista e a Evolução da Empresa Brasileira, que eu também vou comentar um pouco mais já. Mas ele tem outros textos e até artigos mais curtos que são muito famosos, né? Por exemplo, como o chamado Estruturalismo na Teoria das Organizações, que é de 1970, que é um artigo que parece que circulou muito, né? Foi muito lido. Tem um livro dele que foi um dos que eu me tive contato muito cedo, que é a Teoria Geral da Administração, uma introdução, que é de 1974. O texto de hoje, que eu vou gastar um pouco mais de tempo comentando, foi um projeto de pesquisa que depois virou um livro, chamado Empresários e Hegemonia Política, de 79. Ele defendeu uma tese, né, a Burocracia e Autogestão, a proposta de Proudhon, em 1980. Em parceria com Bresser e Pereira, escreveu a Introdução à Organização Burocrática, de 1980 também. Um livrinho famoso, né, que é a Burocracia, de 81. Participação em Cogestão, as Novas Formas de Administração, de 82. Organização em Poder, de 85, que esse foi o livro que eu tive contato primeiro. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira, de 1997. Teoria das Organizações, Evolução e Crítica, de 1999. Vida Psíquica e Organização, de 2000. Então, assim, tem uma longa trajetória, né? E você vê que ele começa com a instituição do empresariado e termina com a vida psíquica. E o professor Bresser, ele considerou o Mota um dos grandes, se não o maior, né, sociólogo das organizações no Brasil. Um texto que o Bresser fez em homenagem ao Fernando após o seu falecimento. Eu acho que, de certa forma, isso é verdade, né? Principalmente se a gente considerar que se trata de uma sociologia com algumas inclinações mais teóricas, em que prevalecia, pelo menos na minha impressão, né, a impressão que eu alimento, a preocupação muito grande com o pensamento administrativo, né, suas teorias de inclinação gerencial e também as chamadas dos estudos organizacionais ou teoria das organizações. Na verdade, eu diria até um pouco mais do que o Bresser disse. Né? Eu diria que o Mota ele encarna melhor do que ninguém o conteúdo dos estudos organizacionais no Brasil, dos quais ele foi um membro muito ativo, né, um difusor de várias perspectivas, com clara predileção pelo estruturalismo na administração, como eu mencionei há pouco, um artigo famoso, né?
Eu acredito essa preferência pelo fato do estruturalismo na administração ter um tom um pouco mais descritivo, né, do que prescritivo, e também ajuda a fazer dialogar correntes clássicas da sociologia. O Fernando também alimentou, nos anos 90 para 2000, uma predileção pela teoria que ele chamava de reflexiva, que ele tentou construir, né, muito influenciado pela corrente pós-moderna que vem crescendo nos anos 80, Gerrit Morgan, né, essa linha de reflexão. Mas essas influências todas já encontraram no Mota um marxismo weberiano, né, vamos dizer assim, moldado na forja da influência do próprio Trachtenberg, que se auto-intitulava um marxista anarquizante. E aí me parece essa influência do Trachtenberg explica a constante preocupação do Mota com a problemática do poder, como o Faria já enfatizou com relação ao Trachtenberg. Eu também destaco no Mota, nesses aspectos mais preambulares, a preocupação sempre marcante com a escola, né, e a universidade, mas também a empresa, com mediações para a difusão da ideologia burocrática, que é uma terminologia que ele compartilhava com o Trachtenberg. As influências do debate sobre a tecnocracia como classe social o debate sobre a tecnocracia como classe social cada vez mais dominante, né, que teve em autores como Galbraith, por exemplo, né, uma expressão importante na década de 60 no Brasil, também suas teses foram muito difundidas aqui, foram amplamente divulgadas, né. Então, acho que o Trachtenberg, o Bresser e o Mota, essa tríade, guardam essas influências, ora recorrendo a Galbraith, como é o caso do Bresser, ou a tradições mais longínquas, como a libertária, que nasce da crítica à antiga União Soviética, né? Que é no caso do Trachtenberg e do Mota, eu acho que está um pouco mais para esse lado. Feito esse preâmbulo, eu queria me concentrar em apenas um aspecto do itinerário intelectual do Mota, sem a menor pretensão de esgotar, né? De exaurir. É um tema que entendo ser da maior importância e que tem ao mesmo tempo ressonâncias com o Brasil contemporâneo. Então acho que vai me permitir, ou espero que vocês mesmos possam fazer essas conexões, embora não se trate de aplicar, né, a análise dele para um período histórico presente. Eu adicionaria, e esse é um ponto importante, que é um tema que transborda em muito, né, certas delimitações mais formais do que a gente poderia chamar de área da administração, né, e mantém um forte diálogo com a tradição sociológica, particularmente brasileira, que eu vou chamar a atenção aqui com algum detalhe, né. Portanto, eu vou focar mais no que a gente poderia chamar aqui de jovem Mota, né, ou seja, numa fase mais inicial do itinerário do autor, cuja preocupação foi muito marcada pelos 3 textos que eu comentei naquela listagem, um dos 3 primeiros textos, a respeito do empresariado nacional. E sobre esse tema, eu creio que é importante situar a preocupação, né, vamos dizer, com o assunto, no contexto do pensamento paulista que transitava entre a FGV e a USP. Certamente, quando você lê o Mota sobre esse assunto do empresariado nacional, fica muito clara as influências marcantes, né, que vem do Fernando Henrique Cardoso e do Bresser Pereira. São influências extremamente visíveis, né, tanto quanto a questão do empresariado nacional, mas também com relação ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Não menos importante é a marcante crítica aos aparelhos burocráticos de dominação, que, segundo me parece, o Mota herda fortemente também do Trachtenberg, né? Não quero dizer, não estou sustentando aqui que o FHC, né, e o autodeclarado marxista anarquizante, né, o Trachtenberg, né, eles tinham muitas coisas em comum, né? Certamente eles não tinham tantas coisas em comum, mas havia uma coisa em comum, pelo menos uma, né? O ponto de partida de uma complementariedade, se não identidade, entre as análises de Marx e Weber. Mas não vou abrir essa questão, né? Quero dedicar ao problema do empresariado nacional e vou deixar essas questões mais polêmicas, né, para uma outra ocasião, mas eu não queria deixar de mencionar esse ponto de partida, né, que ajuda a explicar consideráveis aspectos. Há 3 textos, portanto, sobre os quais eu gostaria de dar um pouco mais de atenção e vou aqui apresentá-los em ordem cronológica, mas eu vou dar mais ênfase ao livro, né, de 79,
mas eu não queria deixar de comentar, portanto, sobre o primeiro texto, a emergência do empresariado industrial no Brasil e suas perspectivas, de 63, atualizado depois do golpe, em 64, 66. O racionalismo capitalista e a evolução da empresa brasileira, de 69, e empresários e hegemonia política, de 79. No texto de 63, portanto, vemos ali no texto uma preocupação muito marcada com o desenvolvimento nacional, e certa liderança, se transborda um pouco da letra do Motta, a expectativa de que de uma certa liderança que a burguesia deveria ou poderia exercer nesse processo de desenvolvimento. Eu achei um artigo, é um texto curto, assim, na verdade, é um trabalho de disciplina, mas ele é muitíssimo interessante. Depois de uma longa análise histórica da formação econômica do Brasil, que no texto ele e o seu parceiro combinam elementos do Caio Prado Júnior e do Hélio Jaguaribe, principalmente os dois, e aí tem essas influências do Eusébio também na reflexão do Motta. O Fernando ele avalia as condições de atuação política do empresariado no período Kubitschek, e segue mais ou menos de perto aí as análises que o Bresser fez num artigo de 63, também publicado na RAI. O Motta, a partir dessa influência, ele considerou o caráter renovador do empresariado na década de 50, palavra, assim, é uma análise que o Motta está fazendo, em razão do impulso industrializante que marcou o país e que encontrou ressonância nos interesses empresariais. O Fernando ele avalia nesse texto que nesse período em questão, tornava-se inteiramente difícil a posição mais nacionalista em razão das imbricações crescentes entre capitais nacional e estrangeiro. A virada de posição, no entanto, viria a partir de 1957, a virada de posição dessa burguesia, em que aparece, portanto, um cenário de crise, que o Motta, esse é um aspecto lacunar do texto, que não desdobra muito, mas ele considera um aspecto marcante, mas também adiciona, além da crise, a crescente força dos sindicatos e com a vitória eleitoral do João Goulart, levando a uma, palavras dele, tendência da classe empresarial para o conservadorismo, o que seria prejudicial ao Brasil, que necessitava então da colaboração de todos os agentes promotores da produção, a expressão que ele mesmo usa. Aqui a gente já poderia perguntar se a classe empresarial ela se tornou conservadora, enfim, mas vou deixar só registrado. O texto ele é atualizado em 66, 3 anos depois, após, portanto, aí a tomada do poder político em 64 e a crise de 65. E aí a análise que eles atualizam no texto confirma as impressões anteriores, e aí ele acrescenta uma passagem que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que ela merece. Diz o texto assim: a Revolução de 64, promovida pela alta classe média, foi imediatamente apoiada pelo empresariado nacional, que se viu ameaçado pelas forças de esquerda que surgiram. Nessa nova posição de defesa do status quo, o empresário se aliou definitivamente à velha aristocracia decadente. Um fato curioso, entretanto, foi o de que, feita e consolidada a Revolução, a alta classe média apossou-se do governo através do seu grupo mais poderoso, o Exército, e afastou do poder os empresários, colaborando para a consolidação do neocapitalismo no Brasil. Fecha aspas, É interessante essa análise, é muito breve, mas essa preocupação com a participação política do empresariado, que possui, com suas, evidentemente, características peculiares, várias ressonâncias com o Brasil contemporâneo, mas guardadas as suas diferenças, evidentemente. Eu deixo registrado essa mudança de posição para o conservadorismo naquele contexto, como eu já sublinhei, mas já aponta para o caráter, esse é que é o ponto interessante da discussão em que o Motta está metido, para o caráter não passivo do empresariado nacional e a sua aliança com frações militares consideradas pertencentes pelo próprio Motta a uma alta classe média.
E esse tema que é interessante é porque vai voltar a ocupar a atenção do autor na década de 70, que vai culminar num projeto de pesquisa, né, melhor dizendo, que se expressa por um projeto de pesquisa e que culmina num livro publicado em 79, que eu vou voltar e dar mais atenção a ele. Mas antes de chegar a esse texto, vale a pena a gente observar só alguns aspectos com relação à dissertação de mestrado dele, uma vez que o tema do empresariado permanece, né, nessa dissertação, não obstante a preocupação não ser de ordem da ação política desse empresariado, mas nessa dissertação o foco principal é a construção de um verdadeiro tipo ideal de empresa moderna, a expressão que ele mesmo emprega, né, empresa moderna, e lembra muitíssimo o texto do FHC, né, o famoso texto de 64 chamado Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil, né? Eu recomendo também todos a leitura. E esse texto assim, é claramente muito marcado pelo FHC, até o aspecto de ordem metodológica, né, de criar um tipo ideal de empresa moderna, e aí, a partir do tipo ideal das suas características, comparar com a realidade para saber em que grau é que essa realidade se aproxima ou se afasta desse tipo ideal, desse conceito, né? Tem a questão já presente na discussão dele, né, da participação do Estado na criação das condições para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E é recorrente nessa dissertação o apreço pelo Celso Furtado, um texto em particular que o Mota citou muitas vezes em vários outros textos, que é chamado A Pré-Revolução Brasileira, que é um texto de 62. E esse apreço pelo Celso Furtado também está marcado, né, vamos dizer assim, pela avaliação da burguesia nacional, que se coloca frequentemente contra a interferência do Estado, mas essa mesma burguesia não faz a crítica da atuação do Estado quando essa atuação ocorre nos países desenvolvidos, né? São palavras do próprio Furtado que faz essa crítica. Chama atenção nessa dissertação o processo amplo que o próprio Mota também vai botar entre aspas, né? vai usar isso como um conceito, melhor dizendo, a racionalização, comenta ele, né, por qual passavam as empresas brasileiras ao final da década de 69, ecoando claramente, mais uma vez, repito, os achados da pesquisa do FHC feita anos antes. E o Mota ele conclui que há um processo, sim, de modernização da empresa nacional, da empresa no Brasil, porém, ainda muito intermediário se comparado com o quadro que ele mesmo estabeleceu para comparação, né, como eu já disse, com feitios de tipo ideal. Não vou abrir essa discussão do tipo ideal, da empresa moderna aqui, porque não é o caso, mas eu gostaria de registrar, porque faz parte de um itinerário, né? Ou seja, é um tema que é frequente na reflexão do autor, na sua formação ali em particular. Mas o que eu queria dar mais destaque, de fato, é o livro, que esse ano, em 2019, completa, portanto, 40 anos. Como eu já denominei os empresários e hegemonia política. Nesse livro, o Mota ele reconstitui o processo de formação do capitalismo no Brasil, tentando diferenciar, né, dos processos revolucionários clássicos e também do que ele mesmo denominou, entre aspas, modernização autoritária, né, como que, do ponto de vista que o Mota considera ter esse passado na Alemanha. Ele procura chamar atenção para o passado não feudal brasileiro, constituindo, na verdade, o que ele mesmo também chamava, eu também acho isso muito interessante, né, vigeu no Brasil um capitalismo deformado no período colonial, né? Ele usa essa expressão, capitalismo deformado. Evidentemente aqui é uma tese diferente do que se sustentou pela esquerda no Brasil, né? Haveria um feudalismo no Brasil, né? Então, um capitalismo deformado durante o período colonial e que forjou a história da burguesia brasileira a partir da economia agroexportadora. O Fernando ele enfrenta a problemática da prática política do empresariado, colocando-se ao lado de uma corrente de, né, vários intelectuais brasileiros que defendem a seguinte ideia, que a baixa potência do empresariado no contexto político brasileiro não é sinônimo de ausência de participação e influência. A tese geral, para quem conhece a discussão, né, ecoa muitos traços daquela autora, a Elidine Cerqueira. Para essa autora, né, a participação política desse empresariado era maior do que os analistas então sugeriam, embora o empresariado jamais teria alcançado de fato a hegemonia, né, a dominação, né, a direção da sociedade, a direção política efetiva, né. E a proposta do livro do Mota é estabelecer, palavras dele, né, uma verdadeira anatomia
da trajetória ascensional da burguesia no Brasil. Esse é o mote, né, do livro, né? Assumindo que a partir de 1930, ele mesmo escreve, a participação do Estado é fundamental para se entender a problemática da trajetória burguesa, né? Fecha aspas. Em termos ainda mais explícitos e corretos, penso eu, né, avalio, lemos a seguinte afirmação, né? O Mota diz, olha, o meu pressuposto é de que as relações dos dirigentes empresariais com o Estado e as formas pelas quais a burguesia se tem expressado politicamente, quando o tem feito, são fundamentais para a compreensão da trajetória burguesa, mesmo porque o Estado tem, no desenvolvimento capitalista brasileiro, um papel que pode ser relativizado, mas nunca negligenciado, né? Fecha aspas. O Mota considera que a história da burguesia no Brasil é também a história de sua busca pela hegemonia, né? Entendido, o que é hegemonia para o Mota? Para ele é a capacidade de conservar unido um bloco social que não é homogêneo através da ideologia. Então a ideologia, para ele, vou falar rapidamente sobre isso, é esse instrumento, é essa mediação que manteria aí essa hegemonia, né? E essa posição do Mota, do nosso autor, possibilita o entendimento, conforme ele mesmo escreve, diz ele, a classe social que não consegue afirmar-se ideologicamente pode ser dominante, mas todavia não é dirigente. Essa diferenciação, né, entre classe que domina e classe que dirige, né? Então, em outras palavras, está dizendo isso, olha, a classe burguesa ela pode ser a classe dominante, economicamente dominante, mas ela pode também não ser a classe politicamente dirigente, né? Então, essa distinção que ele tenta estabelecer. É possível extrair um esquema das classes sociais do Mota para análise do período que mais nos interessa, porque ele faz análises às vezes um pouco mais extensas historicamente, então eu vou me concentrar muito mais no processo que vai de 64 ao final dos anos 70, né? E eu acho interessantíssima essa parte, porque é muito raro você encontrar na administração, obviamente que no pensamento crítico isso não é raro, né? Na verdade isso é uma das nossas marcas principais, que é a preocupação com o problema das classes sociais, das estruturas de classes sociais, da contradição e antagonismo de classe. Isso evidentemente se dissolve, né, nas chamadas teorias das organizações, estudos organizacionais, mas nesse livro aqui do Mota, não por acaso, né, ele é muito marcada esse problema, né, essa questão é bastante marcada. E é possível extrair dele uma estrutura, vamos dizer assim, um esquema de análise para a gente poder acompanhar o próprio raciocínio dele. Estou querendo pegar o fio da reflexão desse livro dele, apresentar pelo menos um dos fios vermelhos desse livro, né? E vou acompanhar o próprio raciocínio dele aqui pela ordem de entrada que o próprio texto apresenta, né? O primeiro ponto de partida para a gente entender essa discussão do Mota e o esquema dele de classe é o Estado. Isso é uma outra coisa importantíssima, né? Nós que nós estamos aqui num programa de administração, né, de gestão pública, e essa clareza com que é o Estado, né, é uma questão que no Mota é bastante interessante. Para desenhar, né, para determinar o que é o Estado, o Mota ele recorre a Althusser para a delimitação conceitual, né, ainda que no texto ele faz um diálogo também com Gramsci. Mas na época que Althusser era leitor do Gramsci, então, né, é uma coisa compreensível. Isso se dá particularmente pela matéria tratada por Mota em seu primeiro capítulo sobre o problema da ideologia. O capítulo chama Ideologia e Prática Política. Evidentemente que eu vou fazer aqui a abstração completa da discussão sobre ideologia, porque, né, a gente não é nosso foco principal. Mas o tom dominante que o Mota dá para a ideia de ideologia, para esse conceito, essa categoria, né, ele apreende a ideologia como falsificação da realidade e mediação da coesão social. É bem ao sabor mesmo da posição então em voga do estruturalismo francês. Não obstante, a respeito do Estado, o Mota escreveu as seguintes palavras inspiradas no Althusser. Eu queria reproduzir para dar essa substância do entendimento sobre o Estado, né? Diz ele da seguinte afirmação, não vou passar a passagem toda não, mas só o ponto central. Diz o Mota assim: a existência de um Estado só tem sentido em função do poder de Estado
em mãos de uma certa classe ou fração de classe ou ainda aliança de classes. Existe, portanto, a luta de classes em torno da detenção do poder de Estado. O Estado não se apresenta apenas como um aparelho repressivo dotado do monopólio da violência. O Estado também se apresenta sob a forma de aparelhos ideológicos. Tais aparelhos contribuem na reprodução das condições de produção. E aí ele continua mais longamente, eu vou só dizer que esses aparelhos para eles são também as escolas, o exército, a igreja, a própria indústria da comunicação, etc. E fica claro nessa passagem, pelo menos, que o Estado ele é um objeto de disputa entre classes, e não uma classe em si mesmo. Esse parece ser o desenvolvimento mais lapidar passível de ser identificado no livro com respeito ao que o Mota entende por Estado. Embora, e essa é a minha conta, bota na minha conta, embora ao longo da exposição eu tenha a impressão de que ganha outros contornos sobre o que é o Estado, e eu vou tentar chamar a atenção aqui, ainda que brevemente, apenas para deixar registrado. Então, entendido o Estado, vem agora, portanto, o problema das classes. E quais são essas classes em disputa, que disputam o Estado? E aí vem o esquema das classes que eu havia já adiantado existir. O Mota ele se inspira muito assim, no FHC, mas também por um outro autor que é pouco conhecido, que é assim, na época era mais divulgado, hoje nem tanto, que é o Bolívar Costa. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele tem um livrinho chamado O Drama da Classe Média. O Bolívar Costa e o FHC, eles têm alguma coisa em comum, Eles têm a preferência, a la Weber, pela estratificação por renda para a delimitação das classes. Mas há igualmente nos dois autores, assim também como vai prevalecer no Mota, igualmente apetrechos marxistas. E como é que aparece o desenho das classes? Diz o Mota. De um lado, os dominantes. Quem são esses dominantes? Abre aspas. Burguesia e Estado. Fecha aspas. E aí você vê interessante, aqui ele vê o Estado como classe agora, destoando um pouco daquele ponto de partida, então tudo bem. Do outro tem dominados, e dominados quem são? Proletariado, está na página 58 do livro da edição original. Então aqui a delimitação do Estado aparece quase como classe em si mesmo, mas deixe só registrado e vamos para o restante da análise. Entre os dominantes e os dominados, há vários segmentos, conforme ele mesmo nomeia, que constituem a classe média. Essa é a análise que o Mota vai fazendo. E diz o Mota, olha, a sua situação de classe, geralmente derivada na superestrutura, coloca, via de regra, a serviço da dominação. Fecha aspas. E aí vem aqui uma lista, assim, ele vai nomeando quais são esses segmentos. Eu gostaria apenas, muito rapidamente, de listá-los para vocês entenderem o raciocínio que ele vai desenvolver ao longo do livro. E diz o seguinte, olha, o primeiro estrato, que é o mais alto dessa classe média, a gente pode chamar de administradores. Administradores, palavras do Mota, que criam um excedente econômico em proveito do grande capital. São oriundos das camadas superiores ou médias da pequena burguesia. São os mais bem pagos dessa classe média. Segundo segmento, a elite superqualificada na ciência e técnica, que constituem a forma mais sofisticada do projeto pequeno burguês, palavras do próprio Mota, e vão se confundindo com aquele primeiro segmento dos administradores. Terceiro, abre aspas, palavras do Mota, oficiais graduados das Forças Armadas e grandes burocratas públicos. Sua promoção aos altos escalões geralmente pressupõe a existência de compromissos expressos ou tácitos com grupos dominantes. Fecha aspas. O quarto segmento, industriais e comerciantes médios, os pequenos e médios burocratas, os pequenos comerciantes industriais, os profissionais liberais e os artistas. Fecha aspas. E finalmente, mas não menos importante, um segmento que eu acho curioso, que eu daria destaque, dado o protagonismo que assumiu nos últimos tempos no cenário político brasileiro, que é o segmento constituído pela baixa classe média. Palavras dele, pauta o seu comportamento segundo os padrões da classe média superior,
cujos hábitos, preferências, modismos e linguagem procura imitar. A análise do Mota vai mais longe. Ele chega a dizer que é uma fração da classe média muito apegada a sentimentalismo, a misticismo, a signos, coisas que tais, né? Ele vai mais longe. Mas o Bolívar Costa vai mais longe ainda, então eu recomendo também a leitura para quem tiver interesse, né? A análise política do Mota, que o Mota empreende, então considera esse esquema de classe, então tem o Estado em disputa, esse esquema de classe, né? E aí ele utiliza esse esquema, né, essa compreensão do Estado, esse esquema de classe, para fazer uma análise dessa atuação política no Brasil e dos seus desdobramentos, portanto, naquele período que eu quero destacar aqui, que é do golpe de 64. Né? E um dos fios dessa análise política do Mota é a consolidação no Brasil do domínio da burguesia internacional e a associação da burguesia local a esse projeto. O autor registra que são comuns os conflitos não antagônicos no seio da própria burguesia, entre capitais. Né? O fio analítico do Mota sugere que tais conflitos, entretanto, não foram suficientemente fortes a ponto de enfraquecer a associação do capital nacional com o capital internacional. Ao contrário, o Mota sugere que essa associação, iniciada muito prematuramente de modo conjectural, selou, né, a ideia do próprio Mota, selou a possibilidade de uma hegemonia da burguesia local. O Mota, nessa análise, ele adere à tese do populismo, né, entendido como movimento político, de palavras do próprio Mota, de origens a um só tempo burguesas e esquerdistas, fecha aspas, que procurava aliançar forças antagônicas. Né? Mota registrou que esse populismo é um pacto funcional em épocas de normalidade, mas que deixa transparecer antagonismos que encerra nos momentos de crise, né? Fecha aspas. E precisamente com a crise e pressão inflacionária entre 62 e 63, a atuação sindical e a ascensão de Goulart, né, e suas campanhas pelas reformas institucionais, diz o próprio Mota, ocorrem movimentações sociais, articulação da burguesia, incitação da classe média, palavras que eu gostaria de grifar agora, amedrontada e chamada às ruas, fecha aspas. Disse Mota que, palavras dele também, na realidade, o jogo populista praticado pela própria burguesia já não podia mais ser jogado, né, fecha aspas. Assim, no Brasil, ocorre após 64 uma verdadeira instalação a todo vapor do que o Mota chamou também nesse texto de capitalismo associado, sob o comando dos militares, fecha aspas. Tratou-se, né, e aqui o Mota revela todo o seu apreço, né, pelo Fernando Henrique, né, o Mota diz que tratou-se de uma verdadeira articulação por meio de anéis burocráticos. Essa é uma ideia do próprio Fernando Henrique, né, e anéis burocráticos significa o seguinte, essa ideia expressa a prática que se instaurou no Brasil autoritário, onde as relações entre as classes sociais, o Estado e partidos políticos passam necessariamente pelas instâncias burocráticas do poder, fecha aspas. Permanece, pelo menos como eu consigo, né, retirar dessas passagens até agora do Mota, uma certa dificuldade de considerar que o Estado, nesse caso, por exemplo, seja distinto de instâncias burocráticas do poder, né? Ou seja, quase como uma coisa, quase como uma classe, né? E não como Estado. Enfim, mas seja como for, estabeleceu-se para o Mota uma verdadeira dominação burocrática sob o comando e direção militar. Isto é, de um daqueles segmentos da classe média, né, um dos segmentos da alta da classe média, para a execução de um projeto que ele denominou de desenvolvimentismo capitalista associado, isto é, de subordinação ao capital internacional. A própria burguesia local, diz o Mota, padece ou padeceu de uma falsa consciência ao integrar o golpe de 64, ideia do Mota. Disse ele, a burguesia associada ao capital internacional, dividido o mercado interno, lança-se como aliança à conquista do poder de Estado
com total exclusão do proletariado, né, fecha aspas. O que o Mota também chamou em outro lugar de marginalização das camadas populares. Mas, para o autor, diz ele, né, importantes setores industriais financeiros articularam um golpe e propuseram-se a busca de sua posição hegemônica no Brasil de então, né? E aqui tem um ponto da análise desse fio analítico, em que o Mota diz que, ou avalia, que o golpe de 64 foi uma verdadeira, eu acho interessante esse destaque, uma verdadeira virada liberal. Do ponto de vista do pensamento tradicional, né? Não, o liberalismo jamais se confunde com formas, né, coercitivas, né, enfim. Né? Então é o seguinte, olha, o golpe de 64 é uma verdadeira virada liberal. Por quê? Diz ele. Passou-se de uma política de desenvolvimento econômico e intervenção estatal na economia para uma política de redução das funções econômicas do poder público e descompromisso com o desenvolvimento econômico, fecha aspas, né? Ideia do próprio Mota. Nesses termos que se fez a associação que ele vinha desenhando, né, com o capital nacional. Mas como é que se prova essa associação, né, a sua feitura? Na linha analítica do Mota, prova-se pela composição dos capitais existentes na economia nacional. O Mota sustenta que a burguesia nacional não é um mito. Mito, diz ele, né, é imaginá-la classe dirigente. E aí ele vai começando a sustentar suas teses. Depois de revisar uma pesquisa que ele realizou também em parceria com o Bresser, a respeito de vários grupos econômicos, o Mota sugere a seguinte ideia. Os dados possibilitam entrever que a predominância do controle estrangeiro nesses grupos é indiscutível, mas que o capital nacional ainda domina, em 79, né, mas com os dados de 70, veja bem, ele está falando de 79 com os dados de 1970, domina boa parte do sistema produtivo. A entrada dos grupos estrangeiros, através de grandes inversões de capital, bem como as associações do capital estrangeiro no interior dos grupos nacionais, relativiza, no entanto, o controle nacional, né? O Mota também avaliou que o golpe de 64 e seu projeto de subordinação terminaram por demonstrar que, palavras dele, né, a burguesia nacional não cumpriu seu projeto hegemônico, o que evidentemente, ele continua dizendo, né, não quer dizer que necessariamente o faça. Mas eu acho que o Mota tem uma expectativa, você lê o texto, ele tem uma expectativa que essa burguesia venha a fazer, que ela possa fazer com a entrada do processo de redemocratização. Aliás, o Mota avaliou também ele grifou a seguinte ideia, né, que aqueles anos de militarismo, né, até 79 que ele está acompanhando, deram certas garantias à burguesia, mas mantiveram-na longe do comando da sociedade, né? Fecha aspas. Essa avaliação leva a Mota a considerar que a hegemonia burguesa certamente é a grande ausente face ao Estado, palavras dele. Este sim é claramente hegemônico. Então o Estado seria hegemônico, né, e não a classe no Estado. Essa é uma oscilação analítica curiosa, né? E isso continua reforçando a minha impressão de que considera o Estado também uma classe em si mesmo. Mas o material legado pelo Mota defende que, esse é um ponto que eu acho que é importante, que não se deve subestimar a força da burguesia nacional, né? Nosso autor considerou inclusive o caráter disfuncional da ditadura civil-militar aos interesses da burguesia, ao registrar, segundo o próprio Mota, né, que o potencial de articulação da burguesia só pode realizar-se plenamente fora dos quadros da dominação burocrático-militar, fecha aspas. Eu também deixaria aqui uma outra dúvida, né, uma outra questão, né, se de fato esses sistemas tipicamente bonapartistas de fato são contraditórios aos interesses mais autênticos do capital. Não obstante, a convicção com respeito a esse caráter disfuncional, né, da ditadura militar para os interesses do capital é motivadora para o desfecho da exposição dos lineamentos centrais do texto, do livro que eu queria compartilhar. E nesse desfecho escreveu Mota a seguinte
seguinte afirmação: o que temos assistido nos últimos anos é o colapso da aliança que se estabeleceu em 64 entre a burguesia e o Estado autoritário. Tal colapso precisa ser entendido no quadro da sua própria trajetória burguesa no Brasil e de seu projeto hegemônico. Os segmentos altamente representativos da burguesia que propõem a redemocratização o fazem como estratégia puramente política. É preciso ter em mente, continua o Mota, que quando a burguesia recorre ao autoritarismo, como fez em 64, ela se obriga a dividir o poder com as Forças Armadas. Tal divisão implicou a tutela do Estado em limitações de toda ordem para a burguesia. Por esta razão, sua proposta é democratizante. Resta a impressão, pelo menos, fechando aspas, de que essa mesma burguesia poderia estar em condições, a partir daí, de instaurar a sua hegemonia pura, ao eliminar o que considerava disfuncional, no caso, a direção política militar. Bom, essas são as linhas gerais do texto que eu gostaria de compartilhar, porque não são úteis, Eu imagino que dá ressonâncias com o contemporâneo, não preciso nem forçar muita barra, só por conta das questões que estão em jogo. Evidentemente que não são a mesma coisa, mas essas ressonâncias são inevitáveis. Até porque também estamos falando também de um momento político em que se esfacelou uma aliança constituída nos anos 2000 e assim por diante. Então a gente está falando de coisas parecidas, não é a mesma coisa. É preciso enfatizar uma questão que eu gostaria de deixar logo de partida aqui para minhas considerações que vão caminhando para o final. É preciso enfatizar que é um verdadeiro alento, assim, a palavra eu acho que é essa, para a nossa área da administração, esse esforço de análise política, de uma dinâmica que marcou a história nacional, explicitando o movimento das classes sociais na disputa política, que coloca o Estado imerso no antagonismo de classes. Isso é uma coisa que a gente precisa reter isso, É uma coisa que é incomparável, vamos dizer assim, perto daquilo que domina na literatura. De tentar sempre, o que domina na literatura de missão pública, você sabe, Estado, mercado, empresa, Estado, mercado e sociedade, o tripé, da análise das políticas puras, essa relação também. E essa análise, às vezes, do tripé que domina, quando você lê o Mota, você vê que a coisa esse desenho não corresponde à realidade, Que tem o Estado, tem as classes sociais disputando o Estado ele não é a parte dessa contradição, ele está enfiado nessa contradição até as vísceras, Ele é um verdadeiro gestor desse antagonismo das contradições sociais. O Estado se baseia nessas contradições sociais, para ser mais preciso. Então eu queria destacar isso assim, e sobretudo por esse destaque que o Mota procura dar para essa trajetória da burguesia brasileira, na figura do empresariado, indicando em 79 que, esse é um ponto que eu acho também de grande destaque, que a ditadura, então, ainda vigente, era de caráter civil-militar. Eu acho também isso, alguém dizer isso em 79 tem um ar diferenciado, porque eu acho isso muito oportuno de chamar atenção para isso. Nos anos 90, 2000, era muito comum pensar a ditadura militar exclusivamente, ou seja, não houve uma participação de empresariado, não houve uma participação da sociedade civil, assim por diante. Então esse destaque nele eu acho que é bastante importante, de chamar atenção. E eu considero bastante oportuna, de fato, a insistência no estudo da atuação política do empresariado no período, na medida em que houve um esforço de se poupar a participação, como eu disse, inclusive de multinacionais em apoio à ditadura civil-militar, e que agora começa a aparecer até outros protagonistas, como a Fiat e outras empresas que ajudaram a espionar seus funcionários e assim por diante. E eu acho essa leitura dele importante numa época, inclusive, que há uma disputa de narrativa, o que foi de fato esse período histórico brasileiro. É curioso como nós temos que falar disso ainda, exatamente porque não foi virado as devidas páginas, não foram viradas as devidas páginas. Bom,
Então, considero inestimável a contribuição do Mota nessa direção, ainda que ele não tenha tratado do tema diretamente em obras posteriores, né? Isso é uma questão que não vai voltar tão diretamente. E o itinerário geral que eu comentei do autor dá conta de demonstrar a inquietude do autor por outros temas, né? Mas esse tema é um tema que eu acho que é realmente importante. Tem cá comigo algumas questões que eu queria comentar, mas vou deixar apenas indicadas, né? Porque demandariam mais atenção, mas eu não queria deixar de comentar. Uma eu já deixei entrever de modo mais claro, né? Me parece que há uma dificuldade com as determinações do Estado no texto do Mota. O interesse pela ideologia, pelos aparelhos ideológicos, né, ocupou o lugar do tratamento mais extenso sobre o Estado no primeiro capítulo do livro. Mota limitou-se lá de partida à apresentação do Estado como objeto em disputa, indicando tanto o caráter coercitivo quanto de fabricação de consensos por meio de seus assim chamados aparelhos ideológicos. Mas, por exemplo, eu acho que deixou de considerar as funções do Estado como capitalista coletivo, né? Por assim dizer, né? E a própria dinâmica intrincada do complexo político, entendido em seus componentes fundamentais, né? O componente parlamentar, o militar, o jurídico, o administrativo. Então, assim, o militar é uma classe, o militar é uma fração, o militar não pertence ao Estado, não pertence. Como é que é essa relação? Né? É mais imbricada, me parece. E ficou uma impressão de considerar o Estado demasiadamente homogêneo e à parte, como uma classe frente às demais classes. E eu acho que, me parece que um tratamento mais extenso talvez evitasse essa tendência que comparece de identificação entre classe e Estado, ainda que se diga explicitamente, como ele mesmo disse, que Estado é objeto de luta de classes, né? E não classe em si mesmo. Enfim, tem uma questão ali que precisa ser resolvida. Mas, se bem compreendidos o complexo, né, político estatal e suas funções, dificilmente se assumiria, como Mota teve que fazer, a dominação militar como disfuncional aos mais autênticos interesses do capital. Não é disfuncional. E me parece que há um considerável tributo pago à linha de pensamento, né, que combina aspectos do weberianismo e também com a posição libertária, que vem também do Trautenberg, que aponta tendencialmente para o problema da dominação burocrática na figura do Estado e me parece, às vezes, com uma autonomia que materialmente ele não tem. E essa tendência apresenta a burocracia, né, em suas variantes tecnológicas, né, como tecnocracia, como, às vezes, como uma autêntica classe e, se não, a classe efetivamente dominante. O que é algo mais forte em textos posteriores do Mota e não tanto nesse aqui, mas esse assunto vai aparecer em outros textos adiante, né? Agora, o Mota, o que o texto dele expressa de fato, é esse que eu queria também compartilhar encaminhando conclusões, né? O Mota, ele expressa, na verdade, me parece, nos limites da possibilidade dessa expressão, né, o processo de formação da burguesia nacional, que ao final não se forma de modo algum. O tempo histórico do autor ajuda a explicar a sua preocupação com a burguesia local, né, como ele costuma chamar, né? Inclusive como agente capaz de levar a cabo o processo de desenvolvimento. E como eu disse, o Mota é muito influenciado pelo ideário do Eusébio. No final da década de 70, na minha opinião, ainda não estava resolvida inteiramente a via de formação do capitalismo no Brasil, não estava consolidada ainda, né? Certos aspectos estavam abertos e se consumariam de fato anos depois. O encerramento dessa via de formação do capitalismo, que culmina de fato agora na integração subordinada ao capital global, né, e agora já é uma integração de um capitalismo que se constituiu, né, ainda que atrófico, mas se constituiu, e esse processo de constituição acabou, foi encerrado, né? Evidentemente que é um processo que foi desenhado décadas, né, a fio. Esse processo, portanto, também é a consumação da não formação de uma burguesia nacional. Aquela participação, ainda que restrita, em certos setores da economia, lá em 70, que Mota identificou e utilizou como suporte para a sua defesa do peso da burguesia local,
cedem ainda mais espaço ao capital internacional vinculado não apenas aos investimentos produtivos, mas igualmente às operações financeiras. Chamando a atenção para uma curiosidade, né? Você deve conhecer o Wright Mills, o sociólogo, assim, ele uma figura interessantíssima, né? Ele tem uma mente muito afiada. E o Wright Mills, na década de 50, ele usou um termo, só que num outro contexto, né, que ele chamou de lupenburguesia. E o Gunder Frank, que acabou usando também nessa expressão, me parece que o Gunder Frank de um modo um pouco mais aproximado para o nosso caso, mas lupenburguesia, né? Lupenburguesia, portanto, não é aquela fração mais baixa da classe média que o Mota vinha comentando, não. É o que se constitui no Brasil como o que a gente chamaria de burguesia local. É uma lupenburguesia. Né? E esse termo eu acho bom, essa lupenburguesia, porque ela expressa muito bem os detritos, né, os restos do processo de formação muito mal acabado. O assunto é evidentemente polêmico e há pesquisas até hoje sobre esse assunto, né, que vai chamar, por exemplo, de nova burguesia nacional, como é o Boito Júnior, que fez estudos sobre os governos FHC e Lula, né, professor de São Paulo. Tem um livro do Boito Júnior, um artigo, que ele enumera quais são as empresas que ele considera nova burguesia nacional, em 1912. A Friboi, a BRF, Gerdau, Votorantim, Celulose e, palavras dele, outras que processam produtos de baixo valor agregado, fecha aspas. Curioso que essas empresas numeradas, né, são as empresas também que figuraram recentemente, né, todo o cenário de atuação política no Brasil. E ele cita essas empresas como exemplos dessa nova burguesia interna, né? Mas eu queria compartilhar umas informações, assim, que apenas a título de informação, né? A análise do Mota a respeito da participação do capital estrangeiro se limitou, no livro dele, a algumas grandes empresas, e eu confesso que eu não consegui botar as mãos no projeto para ver mais detalhes metodológicos, para entender, né, enfim, o que de fato eles avaliaram, né? É um projeto de pesquisa, é um relatório de pesquisa que deve estar só dentro do FGV, porque eu não consegui acesso, ele fez em parceria com o Brescia, chamado Atitudes dos Dirigentes das Grandes Empresas Brasileiras. Se compararmos com o recente relatório de investimento direto no país, né, de 2018, do Banco Central, temos alguns números aqui interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês verem, para a gente conseguir avaliar qual é de fato o peso econômico que essas empresas lá dos anos 70 tinham, né, comparativamente agora, como é que elas se colocam em termos de investimento estrangeiro no Brasil. Qual que é a tese do Mota? Não, essas empresas brasileiras locais ainda têm alguma projeção, porque elas têm um peso econômico, né, um capital nacional, autenticamente nacional. Mas os dados do Banco Central, eu acho que eles jogam um pouco de água fria nessa, claro que eles são mais recentes, né? Mas só alguns dados do relatório de 2018 diz o seguinte: olha, a quantidade de empresas receptoras de investimento direto, ou seja, capital estrangeiro que é investido no Brasil, aumentou 23% entre 2010 e 2015, de 13.900 para 17.000. A relação de investimento direto requer que ao menos um investidor não residente, a questão metodológica, né, detenha poder de voto igual ou superior a 10% na empresa local. Contudo, observa-se que a participação de estrangeiros no capital de empresas que recebem investimentos diretos se dá, em geral, em proporção muito superior a 10%. Em praticamente metade das empresas de investimento direto, os investidores não residentes detêm 100% do poder de voto. Em 2010, 6.200 empresas receptoras, o que equivale a 45% das empresas totais, apresentavam a totalidade de participação com poder de voto em mãos de investidores diretos não residentes. Em 2015, para 8.500 empresas, 100% do poder de voto era detido por investidores diretos não residentes, que equivale a 50% total de empresas, né? Considere nesses dados que a distribuição desses investimentos no país, estrangeiros no país, por faixa de valores, acaba revelando, que já era um pouco esperado, a concentração de capital em empresas de grande porte, né? Mas o relatório ele não apresenta alguns aspectos que seriam importantes. Números dessas grandes no total de empresas, que não aparece,
Além disso, o critério utilizado na pesquisa não considera investimentos indiretos sobre os quais as informações não foram consolidadas na matriz. Então, esses números apresentados estão subestimados, né? Se considerarmos o último ranking das maiores empresas brasileiras que a Forbes listou em 2016, né, e se a gente retira delas as estatais, retira as empresas de comércio, retira os bancos, que a dominância absoluta, inclusive, é dos bancos, restam poucas empresas que a gente chamaria de produtivas, né, com destaque para as seguintes participações acionárias que eu fui pesquisar para compartilhar com vocês. A Braskem, por exemplo, ela tem 50% de ações da Odebrecht e 36% da Petrobras e outros 25% distribuídos. A JBS tem um grupo de controle interno com 40% das ações e 2,41% de ações de tesouraria, ou seja, com esse mesmo grupo de controle. O BNDES é segundo majoritário com quase 22% e os minoritários que distribuem o restante, de 56%. A BRF é dominada pela Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, né, com quase 12%, a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, com 10,65%. A Vale tem uma pequena participação do BNDES, que é irrelevante. A Gerdau tem a maior participação brasileira e capital americano minoritário, incluindo a BlackRock, que é a maior gestora de capitais de ativos financeiros do mundo. A Votorantim, essa sim é 100% brasileira. A Ambev é praticamente capital holandês. Enfim, tudo vai levando a impressão de que a maior predominância do capital estrangeiro, excetuando algumas poucas empresas de peso, né? Ou seja, ganha destaque cada vez mais do capital estrangeiro. Mas nada disso significa que essa lupenburguesia, né, nacional, em sua totalidade, não tenha sua influência política, obviamente, além das próprias fissuras internas, né, nas suas disputas. Eu estou apenas considerando aqui com essa análise o peso na economia nacional, só isso. Portanto, considerando ainda um dado adicional de fusões e aquisições que fui juntando a partir dos relatórios da KPMG, que é uma empresa de consultoria. Essa reta aí, né, é a tendência, na verdade, das fusões e aquisições com grande participação do capital estrangeiro no Brasil. E aí vai de 1990, né, mais ou menos ali, em diante. Isso aí, na verdade, é o número total das fusões e aquisições com capital estrangeiro. Mas eu não estou medindo a participação nas aquisições totais. Mas eu só dá uma impressão aproximada, né, do que nós estamos falando. Assim, qual que é a realidade nacional comparada com os anos 70. Né? Se as empresas, se era possível afirmar ou ter alguma expectativa nos anos 70 de que a burguesia teria peso econômico suficiente para fazer alguma coisa no sentido do desenvolvimento nacional, essa ilusão já foi destruído, né? Foi comentado aqui mais cedo, mas eu acho que graficamente ajuda a ver bem que é o processo da desindustrialização brasileira, particularmente aí, é a medida da participação da indústria de transformações no PIB nacional. Obviamente que essa é uma tendência global, né? Os países quase todos passam por essa tendência, inclusive os Estados Unidos, com a diferença que, ainda que um encurtamento do tamanho da participação industrial no PIB americano não comprometa vamos dizer assim, a vanguarda do setor de média e alta tecnologia nos Estados Unidos. Mas, ou seja, no Brasil, em que na verdade nós não temos um setor de alta tecnologia e que a nossa produção é basicamente de baixa tecnologia, uma situação que se reflete aí na indústria de transformação é muito mais alarmante do que no caso americano, né? Então há um processo também acentuado de desindustrialização, né? Mas o que isso me ajuda a concluir? Que as condições de uma lupenburguesia em 1970 estão muitíssimo pioradas 50 anos depois. Não poderia deixar de comentar sobre o cenário político atual no Brasil, já que o conteúdo, né, do Mota dá mais do que ensejo para a gente fazer algumas considerações. Não vou, evidentemente, me aventurar numa analítica do contemporâneo, mas eu queria deixar registrada essa insinuação de um grupo militar na composição política vitoriosa das últimas eleições, né? Que isso evoca muito bem essas alianças que o Mota tentou caracterizar, né? Embora o processo, volto a repetir, seja inteiramente outro. Temos ingredientes apenas parecidos, mas a fórmula é outra, né? Destacaria a crise econômica entrevista a partir de 2008 e que cria todo um contexto para a tempestade política recente,
as inefetividades das respostas do governo Dilma, que na verdade foram expansão das políticas do próprio Lula, né, com desoneração fiscal, e o Temer continua avançando nessa mesma direção. Ou seja, como é que isso foi absolutamente inefetivo, né? Respostas inefetivas a essa situação econômica vivida no Brasil. Mas para não me alongar nisso, eu queria apenas destacar essa composição dos militares, os neoliberais convictos, né? Os financistas, para dar nome mais direto, e aquela fração mais baixa do que o Mota chamou de classe média, lá, o que ele chamou de lumpen classe média, né? Que se entrega facilmente ao sentimentalismo, ao misticismo e se agarra às formas mais regressivas do conservadorismo. Mais ao fundo dessa cena política, não podemos esquecer de capturar os elementos ali importantes, né, além dos interesses internacionais em jogo. Enquanto os grupos financistas crescem os olhos nas possibilidades de espoliação das fontes ainda sob tutela governamental, como a Previdência, a lumpenburguesia, cujas frações significativas outrora compunham uma associação com os governos petistas, espera delimitação ao nível mais baixo das barreiras à exploração econômica do trabalho em contexto de crise de lucratividade do capital. O projeto é esse, é descer o nível mais baixo possível dos custos de trabalho, e a pressão vai ser grande sobre o salário, etc., né? Até com a questão política que nós já estamos vendo, não só com destruição do direito trabalhista, mas o desemprego ajuda a forçar salários para baixo, assim por diante. Como eu disse, sobretudo para essa desregulamentação do mercado de trabalho e rebaixamento dos salários, né? Mas, seja como for, persistem as manifestações dos antagonismos estruturais das classes, né, ao fundo, aos quais qualquer composição política precisa dar respostas. E se há um recado promissor, e com isso eu termino a minha fala, né, que o material do Mota nos legou, o recado é este: que as tormentas políticas e o embate entre as classes respeitam antagonismos estruturais de fundo que, se ignorados, explicação alguma é minimamente satisfatória. Obrigado.